Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros, ou se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus. Nós estamos hoje, irmãos, na última noite dessa abordagem, e hoje nós temos bastante assunto. O juízo do trono branco e o destino final dos justos e dos ímpios. Como nós já lemos em Apocalipse capítulo 20, vou acrescentar aqui o Salmo 96, versículo 10. O Senhor julgará os povos com retidão. Essa é a nossa tranquilidade. Mas antes de prosseguir, quero registrar a presença do evangelista e missionário Leonardo Baide, sua esposa. Ali estão. As filhas vieram. Os irmãos estão felizes, querem cumprimentar o casal. Digam todos amém. Amém. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Hoje, os assuntos são 6 dentro desse tema geral. A derrota de Satanás e seus aliados. A terra será destruída, é um tema bastante polêmico. O julgamento do trono branco. O destino futuro dos justos. O destino futuro dos ímpios. Devia inverter, né? Deixar o melhor para depois. E a nova terra e o novo céu. Então vamos lá. A derrota de Satanás está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 9. Assim que terminar o milênio, o diabo vai ser solto. Ele estava preso por 1000 anos, vai ser solto. Vai ainda seduzir muita gente, vai sair a enganar as nações. Não sabemos por quanto tempo, vai ser um pouco de tempo. E vai cercar o arraial dos santos. Como está escrito, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Esta, no nosso entendimento e no entendimento de alguns estudantes da Bíblia, é que é a guerra do Armagedon, ou do Armagedon. Armagedon é mais falado, e não a primeira lá do juízo das nações. Só que de Deus vai descer fogo lá do céu e vai devorar. Vai devorar Satanás, vai destruir, quer dizer, vai derrotar. Então, eu fiz esse efeito especial para dizer que nesse ato a terra explode. A terra vai ser explodida, vai ser destruída. Bem, nós temos os seguintes argumentos a favor dessa ideia verdadeira. Primeiro, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Está escrito, enquanto a terra durar. Ora, enquanto a terra durar. Isso quer dizer o quê? Que haverá um tempo quando essa terra não existirá mais. Sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Mas por quanto tempo esses fenômenos da natureza ocorrerão? Enquanto a terra durar. Na segunda carta de Pedro, ele diz, capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo.
estrondo, grande estrondo. Está certo que fala dos céus, mas a Terra faz parte de uma galáxia, a Via Láctea, não é isso? Havendo uma explosão desse céu, vai atingir a Terra, não tem jeito. De modo que, como está aí na carta de Pedro, os elementos ardendo se desfarão. Ora, o que é desfazer? Cessar a existência naquela forma, vai virar cinza. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Vamos lá. Logo depois dessa explosão, quem estiver vivo vai morrer, a igreja está a escape disso, a igreja já estará no seu estado perfeito eterno. No milênio, a igreja já estará no seu estado perfeito eterno. Agora vocês viram na mídia que o presidente da Ucrânia disse que Putin, o Vladimir Putin, está ameaçando o mundo de uma guerra com uma guerra nuclear. E ele tem armamentos nucleares dentro do poder de destruição. E tem muito crente com medo. Você não precisa ficar com medo, porque se Deus permitir que haja já uma guerra nessa proporção, a igreja vai embora antes. Por isso que eu digo, nós estamos a qualquer momento o Senhor Jesus chama a igreja e a gente vai embora. É por isso que a gente precisa ter o coração posto em Deus, desapegado de tudo daqui da terra. A gente continua trabalhando, ganhando dinheiro, comprando, vendendo, mas com parcimônia, com moderação. Parcimônia é isso, é moderação, né? Equilíbrio. Sem ter o coração posto nas coisas daqui da terra. Nosso coração tem que estar posto lá, porque a qualquer momento a gente vai embora. Ou pelo arrebatamento ou pela morte física. Havendo isso, logo em seguida acontecerá o juízo do trono branco, que é o juízo final. Está escrito, nós já lemos, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mas não foi explodida? Foi. Mas aqui é uma referência não apenas à Terra, ao aspecto geofísico do planeta, mas também aos seus moradores. Eles vão tentar fugir, mas não vai ser possível fugir da presença do Senhor Jesus. E quem serão julgados nesse julgamento? O restante dos mortos. Você já sabe, a primeira ressurreição é composta, se dará em etapas. Cristo, que é a primícia, o primogênito dentre os mortos, depois os que são de Cristo na sua vinda. E mesmo os que são de Cristo na sua vinda, haverá duas etapas: os que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento e os que vão ressuscitar depois dos 7 anos, da 70ª semana. Muitos dos crentes que não vão ser arrebatados vão negar a Deus, vão se condenar mesmo de vez, mas muitos vão se arrepender, vão se converter de verdade. Eles vão se firmar na fé e vão levar muitos outros também à salvação. Eles vão ser mortos pelo anticristo, por suas forças, mas não vão negar Jesus. Quando o Senhor Jesus vier com a igreja, eles ressuscitarão e se unirão a nós para o milênio, vão reinar por 1000 anos, está no versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Mas durante o milênio, os que escaparem daqueles flagelos vão viver, vão ter vida longa. Quando terminar o milênio, acontecerão estas coisas, a terra explode, eles morrem, mas logo em seguida ressuscitam, como disse Daniel, para o juízo do trono branco, ou para o juízo final. São os restantes dos mortos, como está no versículo 5 de Apocalipse, capítulo 20. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que termina no versículo 4 do Apocalipse 20. Termina ali, a primeira ressurreição. Muito bem. As bases desse julgamento vai ser de acordo com o registro das obras nos livros. Eu tentei descrever aqui todos os 7 livros,
O pastor Severino Pedro da Silva fala de 7 livros. O pastor Antônio Gilberto também comungava com essa ideia. Mas não é fácil abordar esses livros, e demanda tempo. Eu posso mencionar alguns: o livro das palavras, o livro das obras, o livro dos pensamentos. São alguns deles. O pastor Severino Pedro e o pastor Antônio Gilberto abordam 7 livros. Nesses livros estão escritos tudo o que acontece na terra entre nós humanos. O julgamento vai ser de acordo com o que estiver registrado nos livros ou no livro das obras. Como está em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui nessa tradução que eu estou usando, fala inferno, a morte e o inferno. Na outra tradução que li, fala o além. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Esse julgamento ainda terá como base o livro da vida. Se o nome não estiver no livro da vida, condenado. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos prosseguir. E quais serão os resultados desse julgamento? Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que nós já lemos. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vai ser lançado lá. O lago de fogo e enxofre, como nós já vimos antes, até o inferno e a morte serão lançados lá. Ora, se a morte já não é coisa boa, se o inferno não é um lugar bom, e eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, imagine como será o lago de fogo e enxofre. O Senhor Jesus disse que ali o fogo não se apaga, o bicho não morre. E haverá pranto e ranger de dentes. Imagine as pessoas rangindo os dentes e lamentando, chorando. Mas qual será o destino futuro do justo? Até aqui vimos o julgamento do trono branco. É claro que há muita coisa para ser dita que o tempo não permite agora. Vamos lá. O destino futuro do justo, qual será? O céu é a morada futura e definitiva do justo. Há uma tergiversação, um conflito de abordagem a respeito disso, que há afirmações severas que é a nova terra. Será o destino final do justo será a nova terra. Está errado? Não, está certo. Só que também está dito, vamos ver mais adiante, que Deus se tabernaculará conosco. Quer dizer, Deus trará o seu tabernáculo, a sua morada, o céu para essa nova terra. Então é o céu. De qualquer jeito é o céu. Vamos ver então? Nós sabemos que existem 4 céus, não 7, mas 4. O céu atmosférico, como está em Atos capítulo 14, versículo 17, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Esse é o céu atmosférico, de onde vem a chuva, de onde também vem os relâmpagos, os trovões, onde acontecem os trovões. O choque da temperatura provoca descargas elétricas e há na descarga uma explosão, por isso o som dos trovões. Alguns dizem que é a voz de Deus. A voz de Deus é como o trovão, é verdade. Muito mais forte do que o trovão, eu já ouvi. Só que dentro do coração soa tão suave. Quando a gente ouve como um trovão, eu pelo menos fui levado a temer, a respeitar profundamente a Deus. Mas quando ela soou no meu coração como uma brisa suave,
nasceu um amor e um desejo ardente de ser fiel a Deus, custa o que custar. Assim é a voz de Deus. Elias ouviu com uma brisa suave lá, né? Estava acostumado também a ouvir como trovão. O outro céu é o estelar, ou é estelar mesmo, sem R. Estelar. É o céu cósmico. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Então está no plural aqui. Para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então veja que por aqui, nem o céu atmosférico, nem o céu estelar é o destino dos crentes, porque Deus já está dizendo a função deles. O céu atmosférico é de onde vem a chuva para alimentar a terra, para fazer a terra produzir o seu fruto, a sua novidade, e os homens se beneficiarem, nós nos beneficiarmos dela, com o que nós comemos dela e alegrarmos o nosso coração. Já o céu estelar é para definir tempos e estações. Portanto, não é para ser a morada dos crentes, dos salvos. Vamos prosseguir. Finalmente, temos o céu espiritual. Ainda há um outro céu. Como Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ora, o primeiro é o atmosférico, o segundo é o estelar, o cósmico. O terceiro deve ser, não tem um outro céu físico. Então, esse é um céu espiritual. É esse o céu dos crentes, a morada dos crentes. E, é claro, em outra passagem, Paulo disse que, estando lá no terceiro céu, foi ao seio de Abraão. Então, o seio de Abraão está no terceiro céu. O terceiro céu é um céu espiritual. Portanto, o terceiro céu, o céu espiritual, é a morada dos crentes. E o céu dos céus, que eu chamo de quarto céu, como está nos Salmos, é onde está o trono de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 5, a realidade bíblica dessa afirmação. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aí alguém pode questionar, mas está no plural, dos céus. Só que não se trata nem do céu atmosférico, nem do céu estelar, mas do céu, o terceiro céu e do céu dos céus, onde está o trono de Deus. Visto que Deus se tabernaculará conosco na nova terra, então os céus serão e terra serão uma só grei, como nós cantamos. Por isso que está no plural. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Reticências. Versículo 17, quer ler para mim, por gentileza? Nós vamos encontrar nos ares, mas estaremos sempre com o Senhor. Nós já vimos que os céus, esse céu que agora vemos e a terra, estão entesourados para o dia da perdição. Então, esse não é o céu. A realidade do céu, que digo, é onde o Senhor Jesus tem a sua morada. 1 de Pedro 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada onde? Guardada onde, igreja? Para quem? Para vós, guardada nos céus para vós, para nós. Sua forma é um lugar. Não é uma ficção, não é um mito, não é uma ideia, é um lugar real. João 14, 2, na casa de meu pai, é a casa do pai. Há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito,
Ponto. Vou preparar-vos lugar. Muita gente faz uma confusão com esse versículo terrível. Sempre, a maioria dos crentes, quando lê esse versículo, trocam tudo. Alteram, inclusive. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vamos dizer diferente? Se na casa de meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria, não tem muitas moradas. Mas lá tem muitas moradas. Essa é a ideia. Veja que tem um ponto, encerra a ideia. E vem na sequência outra afirmação, vou preparar-vos lugar. Ora, se vai preparar, então não é porque não tem, não. Preparar aqui é uma expressão que indica adequar o espaço para cada um de nós e exercendo, aí a gente tem que ler a Bíblia nos seus contextos. Indica que o Senhor Jesus estará nos céus, exercendo a sua função de sumo sacerdote da nossa confissão e de advogado da nossa alma, para que aqui, em nossa jornada, sejamos assistidos e não desfaleçamos, não caiamos da fé, não neguemos a fé, não nos desviemos. Alguns se desviam não porque o Senhor Jesus não deu oportunidade, mas porque foi mesmo dura cerveja. Então, o Senhor Jesus está nos defendendo e intercedendo por nós, para que nos mantenhamos firmes aqui, a fim de que o nosso lugar não seja, nós não percamos o nosso lugar lá no céu. É um lugar, é a casa do Pai. 1 de Pedro 1, nós já lemos, não precisa ler de novo. É um lugar de ambientes e associações santas. Pecado não entra lá, no céu não entra no pecado, já cantamos aqui. A Agnelson gosta de cantar esse hino também, né? Com razão. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e o 27. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Reticências. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É um lugar de ambiente e associações santas. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quem fica de fora, dá para ler? Ficarão de fora esses ficarão de fora. Pode haver um conflitozinho aí com os cães. Quem são os cães? Não há muito acordo, mas comparando o que Pedro disse em outra parte, os cães aqui não são apenas os gentios, mas são também os efeminados. Aí eu sei que estou em rede, mas se eu tiver que arcar com alguma consequência, eu vou ter. Não posso lutar contra a verdade. Ficaram de fora. Na verdade, é uma palavra usada para substituir tanto eles quanto os sodomitas, que se dava a uma e outra prática. Um era o ativo, o outro era o passivo. Ficaram de fora, não vão entrar. O livre-arbítrio todos têm. É por isso que a gente deve orar muito, jejuar também, se combater, porque tem muita gente cega, endurecida, entenebrecida. Eu já encontrei cristão, crente, protestante, defender a ideologia de gênero. Um crente chegar a esse ponto indica que ele está meio distante de Deus. Porque na experiência de Isaías, e eu creio que é a experiência de todo crente, quando a gente se aproxima de Deus, a primeira detecção que fazemos, constatação que fazemos, é da santidade de Deus. E, em contraparte, a manifestação da santidade de Deus faz os nossos pecados aparecerem. Como está também em Zacarias, foi Zacarias que disse que a presença dele é como o sabão do lavandeiro. Você pega a roupa suja ou bota na água, não adianta nada, mas bota o sabão, aí a sujeira começa a aparecer. Então, na presença de Deus, nossos pecados aparecem. Não tem jeito.
e alguém não enxergar isso, lamentavelmente a gente tem que afirmar, está distante de Deus. E é um lugar de grande beleza e esplendor. Nós não temos palavras no nosso vocabulário apropriadas para descrever a beleza e o esplendor da nossa morada futura. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 e 11, João descreveu com as palavras do vocabulário humano. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Palavras do vocabulário humano. É um lugar belo. É a bela cidade mesmo. E é um lugar de grande alegria e regozijo. Não tem tristeza lá. Já no Salmo 16, versículo 11, nós lemos: farra-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. E é a cidade onde Deus se tabernaculará conosco, morará conosco, terá a sua morada conosco. Aqui na terra, já aqui na terra, como está no Salmo, na presença de Deus, nós desfrutamos das abundantes alegrias que vêm dele. E como está à mão direita, delícias perpetuamente. Quer dizer, intensas e duradouras, que abrange todas as áreas da nossa vida que carecem de prazer, de satisfação. Por isso, o Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor. Acho que é o versículo 4, né? E Ele satisfará o desejo do teu coração. Ô, irmãos, quando a gente... É certo que, às vezes, chegar a um nível de intimidade, de comunhão com Deus, demora, dá trabalho. E a gente, quando chega, não quer sair, mas não consegue, porque os cuidados, não tem jeito, tem que se distrair. Querendo ou não, tem que se distrair, porque tem que cuidar de uma coisa, cuidar de outra, fazer uma coisa, fazer outra. Mas a gente se afasta daquele clima, daquele ambiente, vai para a vida normal, para trabalhar, para estudar, para tomar banho, para fazer o almoço, para comer, para lavar os pratos, mas com o pensamento voltado para aquele ambiente, para assim que tiver a oportunidade de voltar de novo. E enquanto está envolvido nas atividades extras da vida aqui, a gente consegue, como eu digo, tem uma mensagem que eu digo, como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Não tem jeito, a gente está no mundo de Marta, mas não precisa ter o coração de Marta, pode ter o coração de Maria. Mesmo nos afazeres, é claro que a intensidade pode não ser a mesma, mas a gente vai continuar desfrutando das alegrias da comunhão com Deus. Dá trabalho, dá. É difícil às vezes sim, mas não é impossível. Não é impossível. Ainda mais quando a gente dá lugar ao Espírito Santo. Ele vai enchendo o coração, dirigindo a vida, e a gente vai conseguindo. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, glória a Jesus. É um lugar de santos deleites e satisfações. Apocalipse 7,16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. 21,6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E é já agora. Você tem sede dessas coisas? Eu tenho. Sede e fome. Fome e sede. Sede e fome. E Ele está dando. O Senhor Jesus está dando. 22:14 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Eu perco toda a minha razão, perco todo o meu dinheiro, perco todo o meu direito. Quer dizer, nem tenho dinheiro não, viu? Deixa eu ver. Acho que eu tenho R$ 50 aqui agora na carteira. Mas eu não posso perder a minha salvação. Não adianta eu brigar pelos meus direitos aqui na terra e não lutar pelos meus direitos no céu. É uma incoerência, é uma insensatez. E é um lugar de grande luz e glória. Apocalipse 22, 5. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada. Ninguém vai precisar mais pagar conta de energia, nem de água, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, os ilumina e reinarão para todos sempre. 21, voltando um pouco, versículo 21 de Apocalipse. E as 12 portas, para descrever o lugar, a beleza do lugar, as 12 portas da cidade eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. É a sua cidade, é o seu destino. Você vai brigar por ela ou por seus direitos aqui na terra? Vai abrir mão do seu direito aqui da terra para não abrir mão do seu direito lá no céu? Ou vai fazer vista grossas para os direitos dos céus e segurar os seus direitos aqui na terra? Você não é tolo, tenho certeza que não. Quem serão os habitantes? São os justos, não precisa nem dizer mais, são os redimidos, são os santos e os anjos que não caíram. Os crentes salvos, fiéis, e os anjos serão os habitantes da cidade. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É claro que os anjos estão incluídos aí. Eles guardam os mandamentos de Deus, não caíram, não entraram na rebelião de Satanás. Eles vão também, já que Deus se tabernaculará conosco, Deus terá sua morada entre nós. Então os anjos também, os querubins, os serafins estarão lá conosco. Os 24 anciãos também estarão lá conosco. Nós estaremos com eles, é melhor dizer assim, porque eles já estão lá. Nós vamos para lá. Suas atividades lá, a gente vai fazer o que lá? Vou fazer, me aventurar aqui. Quem se arrisca a dizer alguma coisa? O que é que nós vamos fazer lá? Hein? Trabalhar. Como Paulo está dizendo, vamos trabalhar. O que mais? Glorificando a Deus. Trabalhar glorificando a Deus. Não é isso, pastor Dilo? Muito bem, vamos ver. Primeiro, a ordem aqui não é a ordem ordinária. Primeiro, segundo, não. É só didática. Adoração. Vamos adorar a Deus. Já será um trabalho. Vamos adorar a Deus. Só que é um trabalho agradável, prazeroso. Aqui já é prazerosíssimo adorar a Deus. Imagine lá, perfeitos. Apocalipse 4:8. Querem ler, por favor? Assim como eles, nós também vamos lá adorar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Só que agora já não vamos dizer que era e que há de vir, que é e que já veio. 5:13 de Apocalipse: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Tudo vai adorar a Deus. É a nossa atividade. E a outra, serviço.
É o trabalho também, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo 2,12. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Reinar implica trabalho, implica serviço. Apocalipse 7,15. Por isso, estão diante do trono de Deus aqueles que sofrem, que resistem, mas não negam Jesus. Aqueles que são fiéis, são obedientes. Eles estarão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. É claro que não é uma sombra literal, é uma figura para dizer com a sua proteção, com o seu cuidado, provedor e protetor. Já nesse tempo a gente desfruta disso. Tanto no Salmo 91 está dito, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora a parte mais ruim, o destino futuro dos ímpios. Eu temo não dá tempo de tratar de tudo. O lago de fogo e enxofre é o destino deles. A palavra grega traduzida por inferno, que descreve a habitação dos ímpios, é Geena ou Geena. Este era o nome dado ao vale de Inom, ao sul de Jerusalém. Até falamos aqui na escola dominical. Ao sul de Jerusalém, onde era lançado e queimado o lixo da cidade. De dia e de noite via-se o fogo com sua fumaça subindo nesse vale. O Senhor Jesus fez dele o símbolo do inferno, no caso, o destino final, não o inferno agora, onde o verme nunca morre, nem o fogo se apaga. A realidade está declarada na Bíblia, Mateus 5,29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 10,28. E não temais os que matam o corpo e nada podem matar a alma. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O inferno é uma realidade. Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lembrem-se que lá o inferno também será lançado. Quem estiver lá já vai junto. O lago de fogo e enxofre. Características. Preciso dizer que é lugar de associações profanas. São os pecadores. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 22:15, já lemos. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E é um lugar de prisão e morte. Ninguém sai de lá. Mateus 5:25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E na sequência, Jesus diz, de onde não sairás, até que pagues o último ceitil. Só que é uma força de expressão para dizer, sua dívida, a dívida da incredulidade, da desobediência, a transgressão voluntária é impagável. A pessoa vai ficar no tormento para sempre. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno vai para lá, quem estiver no inferno também irá para lá. E, naturalmente, será um lugar de tristeza e desespero. Para quem estiver lá, claro. Mateus, capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá
pranto e ranger de dentes. Lucas 13, 28, ali haverá choro e ranger de dentes. É a mesma ideia, é a mesma passagem. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. O Senhor Jesus está se referindo aqui aos judeus, mas se aplica também a toda a humanidade, inclusive aos crentes que brincam de ser crente, ou que se arravoram em suas ideias, em suas teses, e não querem obedecer o que a palavra de Deus orienta, especialmente nos relacionamentos, no perdão, na humildade, a pessoa ser humilde e sincera para reconhecer quando pecou, quando errou, e ter a honradez de ir ao irmão ou à irmã e pedir perdão. E o outro que recebeu o pedido de perdão não ter o amor para estar perdoado, minha irmã, está perdoado, meu irmão. Ainda às vezes até argumentar. Principalmente quando é um caso de reincidência, né? O camarada peca 1, 2, 3 vezes, 5, 10. Está pedindo perdão agora, mas amanhã vai fazer a mesma coisa. Sim, mas Jesus disse a Pedro, Pedro perguntou, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Qual foi a resposta? 70 vezes 7. Isso por dia. Quanto dá 70 vezes 7? 490. Será que uma pessoa consegue pecar diariamente, num dia só, 490 vezes contra outra pessoa? É quase impossível isso. Mas se acontecer, o ofendido deve perdoar. O que é que o Senhor Jesus ensina com isso? Que a gente deve aprender a perdoar. Perdoar é uma aprendizagem que a gente tem que ter, a gente tem que aprender. E é melhor quando a gente perdoa sem que o ofensor peça perdão. É um lugar de tormento consciente. A pessoa terá consciência de que está lá e de que por que está lá. Porque vai se lembrar das oportunidades que teve e desdenhou, rejeitou. Lucas 16, 24, e chamando disse, pai Abraão, isso já no inferno, hein? Não é nem um estado definitivo. Trata-se da história do rico e de Lázaro. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estava consciente. Há uma corrente aí de protestantes que diz que morreu, acabou, só depois na ressurreição. Mas aqui o Senhor Jesus está contando uma história, não é uma parábola, é uma história. Um rico e Lázaro. E eles morreram e cada um foi para o seu lugar. O rico para o inferno e Lázaro para o seio de Abraão. Estava consciente lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É lugar de trevas e degradação. Mateus 25:30. Já lembro, né? Lança, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É claro, e é para esse tempo agora. As pessoas que amam a Deus, que amam a verdade, que amam o sacrifício do Senhor Jesus no Calvário, amam a honra do Senhor Jesus e amam a si próprio, por mais injustiças que elas sofram, por mais perseguidas e atormentadas que sejam por causa de sua fé, elas se mantêm fiéis ao Senhor Jesus. E nesse processo, elas brilham cada vez mais. Se tornam cada vez mais santas, cada vez mais justas. O inverso das pessoas que não querem sofrer, que não querem, às vezes começa num ato de injustiça, num ato de incredulidade, e como de mancha em mancha a roupa fica toda suja, assim também a alma dessa pessoa, de pecado em pecado, ela vai se tornando cada vez pior, cada vez mais injusta, cada vez mais profana.
Seus ocupantes, os impenitentes, Satanás e seus anjos, não precisamos ler mais. A besta e o falso profeta, já lemos, já dissemos. Os homens ímpios e incrédulos, já lemos também, não precisa. E sua duração eterna. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tanto os justos quanto os injustos estarão eternamente na situação em que estiverem. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, eterna, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Aí eu fiz uma adaptação de um teólogo famoso, Dixon. Ele disse que aqueles que rejeitam a vida em Deus se tornam mais cedo ou mais tarde refúgio, para não dizer lixo. Igual lá no Vale de Inon, lá em Jerusalém. Claro que o vale existe, o local físico existe, mas não é mais assim, um lixão. Mas o inferno existe, o lago de fogo e enxofre também. Em seu caráter e na natureza das coisas precisam ser removidos para um lugar separado. O lixo tem que ir para um lugar separado, não pode ficar no meio. Concordam? O refúgio é separado das coisas de valor. Cada monte de refúgio é um argumento a favor da existência do inferno, disse Dixon. O lago, aí digo eu agora, o lago de fogo e enxofre é um lugar preparado para o diabo e seus anjos e torna-se a habitação eterna de quem se identifica com Satanás, consciente ou não. Agora sim, vai dar tempo, a nova terra e o novo céu. Essa foi a figura mais próxima da ideia, não é, claro, é imperfeita, que eu achei. Apocalipse 21, versículo 1. Dá para ler? 1, 2, 3. Tem argumento mais forte do que esse? E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Qual é a ideia de passaram? Não existem mais. Em outra passagem lá no Antigo Testamento, em Daniel, e também em Apocalipse, eles são enrolados como se enrola um pergaminho, um rolo de pergaminho. Vão passar. E o mar já não existe. A nossa terra, 2/3 da nossa terra é água, é 2/3, né? É água, apenas 1/3 é terra, é chão. 2/3 são água, mar. Claro, tem os rios, tem as lagoas. Na cultura judaica, qualquer grande massa de água, salgada ou doce, é mar. Por isso que você lê o Antigo Testamento, Deus faz distinção entre mar salgado e mar grande. Porque o Mar da Galileia é um lago de águas doces. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Quinerete, que é a mesma coisa. As águas que vêm lá do Monte Hermon, pelo Rio Jordão, até formar grande bacia, grande lago. E tem o formato de uma harpa, por isso é Quinerete. Quinerete vem de quinor, não tem nada a ver com aquele tempero aí da... Quinor é a palavra hebraica para harpa. Quinerete é o feminino de quinor. Como tem o formato de uma harpa, eles também chamam o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, de Lago de Quinerete, o Mar de Quinerete. Então haverá uma nova terra e um novo céu. E eu não trabalhei aqui os efeitos. Isaías capítulo 65, versículo 17. Muitos não vão poder ler porque está distante, a letra está pequena. Mas eu vou ler aqui. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. É Deus quem está dizendo. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 66, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor,
assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 2 de Pedro 3:11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, quais? O antigo céu, esse céu atual e essa terra agora. Que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Quer dizer, santos relacionamentos. Que relacionamento santo? É relacionamento à base de amor, à base de sinceridade, à base de solidariedade, à base de compaixão. Sem malícia, sem segundas intenções, sem ódio, sem rancores, sem desejo de vingança. E piedade. Piedade fala aqui, embora a palavra piedade indique compaixão, mas aqui é tomada no sentido de espiritualidade. Espiritualidade. Fiquei vermelho. Irmã Maria José disse que gosta quando eu fico vermelho. Apocalipse 21, versículos de 3 a 7. Vamos lá ver para o versículo 3. 1, 2, 3. Aleluia. Dá vontade de gritar já aqui agora, né, irmãos? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eu não quero perder isso por nada. Perco tudo aqui, mas isso aqui não. O novo céu e a nova terra, e ser de Deus, e Deus ser meu Deus, isso não é inegociável. Aleluia. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. Estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. Agora vocês. 1, 2, 3. Aleluia. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Versículo 7. Quem vencer herdará a nova terra, o novo céu, a nova Jerusalém, a presença de Deus, a árvore da vida, o rio da vida, a comunhão com Deus, a luz de Deus, o consolo de Deus, o enxugar das lágrimas feito por Deus. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aleluia. Quem tem ouvidos? E aqui a gente termina, deu tempo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, por amor à sua própria vida, se aproxime mais de Deus. Ei, cara. Se aproxime mais de Deus pela oração. Leia mais a Bíblia.
Se envolva mais com as coisas de Deus, com a igreja, faça alguma coisa. Não se conforme em não ser uma lâmpada acesa, bem acesa, brilhando. Você pode, porque você tem a graça do Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a palavra de Deus. Você tem a garantia, a promessa de Deus de estar com você todos os dias. Se aproxime mais de Deus pela oração, pelo exame da Bíblia. Pense mais nas coisas dos céus. Considere mais o que você tem pela frente do que as coisas ruins que você está tendo agora. Não se aflija tanto pelas perdas de agora. Não se entristeça tanto pelos problemas de agora. Mas se lembre, você tem um Deus, você tem um destino. Seu destino é o céu, é a nova terra, é o novo céu. Lá não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. E já agora, pela esperança destas coisas, você pode ser alegre, você pode ser feliz. E você pode contagiar com sua alegria, com sua felicidade. Você pode contagiar uma multidão de pessoas. Aqueles nossos irmãos que estão meio devagarinho. E aqueles outros que nem conhecem nada disso que nós conhecemos. Portanto, a minha recomendação é: reaja. Reaja em nome do Senhor Jesus.